E agora na Manhã TSF folheamos o primeiro guia fotográfico disponível sobre anfíbios e répteis de Portugal. As 320 páginas deste livro, da autoria de Ernestino Maravalhas e Albano Soares, acolhem mais de 400 fotografias, muitos gráficos, desenhos que ajudam a identificar os anfíbios e os répteis existentes no nosso país. É com muito gosto que recebemos nos estúdios da TSF no Porto um dos autores deste livro, Ernestino Maravalhas, um investigador que desde os anos 70 se dedica ao estudo da biodiversidade, ainda que o interesse pelo tema tenha começado na infância, numa certa ilha do Porto. Porque é disso que se trata neste livro, Ernestino Maravalhas, da biodiversidade. Olá, muito bom dia, Fernando e estimado público, audiência. É verdade, a biodiversidade em Portugal é muito elevada porque Portugal se situa na cintura mediterrânica, beneficia de um clima ameno e as espécies foram evoluindo ao longo de milhões de anos e encontraram aqui um porto de abrigo seguro, longe dos gelos que até há 11 mil anos dominaram o continente europeu. O Ernestino Maravalhas começou a estudar borboletas há 40 anos, é fundador do Centro de Conservação de Borboletas de Portugal, foi aliás nessa qualidade que o conheci já há uns largos anos e lembro-me de uma experiência inesquecível, aliás, em Monsanto com borboletas noturnas. É verdade, recordo-me bem desse programa e foi realmente gratificante conhecer o Fernando, que peço desculpa por homenagear modestamente aqui da minha parte, mas é um grande jornalista português, está muito atento a todas as questões, desde a política e especialmente também a esta parte um pouco esquecida, que é a biodiversidade. Vou borboletando. Obrigado, Ernestino. Vamos às borboletas, sim. O que é que acontece? O senhor, entretanto, trocou as borboletas pelos répteis? Não, nada disso. Não, como o Fernando dizia há pouco, eu morava numa ilha em Matosinhos, um conjunto de casas nos anos 60, já lá vai bastante tempo, e com o Alcides, um amigo de infância, enquanto construíamos guindastes e com latas de conserva e jogávamos hóquei com troços de couve, íamos observando a fauna à volta. Não era muita, mas víamos pardais, víamos melros e os tira-olhos, as libélulas, e eu desde sempre tive muita atenção, muita curiosidade pela natureza. O que acontece é que em Portugal há de facto uma grande escassez de guias de campo para observar os animais e eu desde também há algumas décadas que gosto imenso de anfíbios e répteis, mas de facto especializei-me mais na entomologia, ou seja, nas borboletas e nas libélulas. Também publiquei um livro em 2013. A entomologia Portanto, é mesmo o seu grande campo de investigação. Gostava que me lembrasse de um episódio que uma vez lhe ouvi, Ernestino Maravalhas, sobre uma certa excursão entomológica que o senhor fez com o padre Teodoro Monteiro, também um especialista de borboletas e monge de Singesverga. Acabaram acampados em Montezinho. Conte-nos isso, por favor. Pois isso aconteceu em junho de 1986. O padre Teodoro, que já faleceu, era um grande especialista em borboletas, sobretudo microlepidópteros, são aquelas que têm 4, 5, 6, 10 milímetros de envergadura, portanto são mais difíceis de estudar. E ele, na altura, quando o conheci, ele acabou por ser o meu mentor e principal impulsionador nessa época, nos anos 80, realmente andávamos à procura de descobrir novidades entomológicas em Portugal e eu apontei-lhe e disse-lhe que uma das áreas menos estudadas, também remota, era o Parque Natural de Montezinho. E ele ficou muito curioso, quis ir ao parque e nós pegamos numa velha Citroën Diane que eu tinha nessa altura e rumamos para o Nordeste, para a parte norte do país e depois Nordeste. E houve um episódio muito engraçado que aconteceu um belo dia à tarde de junho, perto de Moimenta, no Rio Tuela. Deu-me vontade de urinar, peço desculpa pelo termo, e fui a um gestal. Enquanto urinava, encontrei uma libélula, que é subalpina, Erébia triária, que não era vista há 50 anos em Portugal. Depois de me aliviar, voltei para o local onde o padre estava, junto à ponta do Rio Tuela, e contei-lhe, padre Teodoro, eu vi aqui uma Erébia, que é uma espécie subalpina, em Portugal era conhecida apenas de Jerez e havia registros muito antigos da Serra de Rebordões, em Bragança, Serra de Nogueira. E ele disse, uma Erébia aqui, mas isto é um bocado baixo, não é a altitude muito adequada. Olha, mas eu vi uma, eu ando nisto há apenas 9 anos, mas leio muito, tenho bons guias de identificação, na altura não havia o meu guia de 2013, obviamente, mas eu conheço a espécie, olha, tem que ser ela, não pode ser outra. E o padre logo disse, pronto, ficámos aqui acampados, ficámos à beira do rio, fizemos também o armadilhamento de borboletas noturnas para estudar a fauna que é muito superior à das diurnas. Há mais de 2.000 espécies de borboletas noturnas e só há 130 de diurnas. E no outro dia de manhã, quando levantámos, vimos mais de uma dúzia de indivíduos dessa espécie. O padre ficou radiante
eu vi-lhe um brilho nos olhos de quem vê uma coisa pela primeira vez e deslocada. Uma coisa deslocada que não era expectável que aparecesse ali àquela altura. Um acontecimento, verdadeiramente. Vamos virar a página para a herpetologia. Porquê é que sentiu necessidade, Ernestino Maravalhas, de fazer este livro sobre anfíbios e répteis de Portugal? Como eu disse há pouco, há de facto uma grande escassez de guias. Em Portugal há um guia de anfíbios e répteis de 2001, portanto aquele chamado Guia de Campo, editado aqui pela Câmara do Porto e pelo FAPAS, Fundo de Apoio e Proteção aos Animais Selvagens. Esse guia era baseado em desenhos, portanto a identificação dos animais era um pouco o modelo clássico com desenhos. Também é verdade que na altura não havia recursos fotográficos como atualmente existem com a fotografia digital e o advento da internet. Para este guia de anfíbios e répteis eu tive que recolher fotografias de autores italianos, por causa do tritão alpino, de autores franceses, espanhóis, etc., que vão mandando fotografias de grande qualidade. O que eu acho que falta em Portugal no panorama editorial dos guias de campo, para além da diversidade, porque não os há, é o desígnio de mostrar o detalhe, de mostrar a qualidade. Os guias que eu produzo têm sempre fotografias de grande dimensão, é dado uma grande atenção à qualidade, sendo certo que também privilegio publicar animais fotografados em Portugal. Sempre que é possível, prefiro os que são observados e fotografados cá, mas não havendo fotos de grande qualidade, recorremos a autores, ou fotógrafos, neste caso, estrangeiros. Portugal é um lugar privilegiado ou não para o estudo dos répteis e anfíbios? Pergunto-lhe isto porque cerca de metade das espécies conhecidas, ao que encontrei, são endémicas. É verdade, há uma taxa muito grande de endemismo, isso tem a ver com o que eu expliquei há pouco sobre as glaciações. Houve um refúgio até à volta de 11 mil anos por causa da glaciação e as espécies especiaram-se, ou seja, encontraram um local. Também temos que pensar que há uma barreira física muito importante, que são os Pirineus, e esta península, este isolamento, permitiu que as espécies fossem evoluindo e se tornassem espécies diferentes de outros lugares. Por isso é gratificante vir a Portugal. Há muitos estrangeiros que vêm aqui observar borboletas, aves e outros grupos animais, porque de facto a taxa de endemismos é extremamente elevada no nosso país. Sim. Isso explica, por exemplo, muito ameaçada. Sim, isso explica, por exemplo, a situação da lagartixa de bocage, que só existe no noroeste da península? Exatamente, a lagartixa de bocage tem alguns aparentados, também tem a de Carbonelli, que se distribui um pouco mais para sul e para o interior, mas é essa lagartixa de bocage que aqui há bastante no Porto, nos tais bairrinhos de casas onde houver alguns terrenos agrícolas, ela ainda subsiste, portanto a biodiversidade está muitas vezes mais perto de nós do que aquilo que nós imaginamos, basta estar atento, mas essa é uma espécie que existe apenas no norte de Portugal e na Galiza também. Ernestino, nas suas investigações, socorre-se muitas vezes de informações preciosas das populações rurais que lhe permitem encontrar, porventura, novas espécies? Socorre-me porque, se é verdade que os cientistas conhecem, porque estudam com caráter sistemático, regularidade e profundidade as espécies nas quais estão interessados, a verdade é que quando nós descrevemos uma espécie nova para a ciência, é isso mesmo, é para a ciência, porque essa espécie habita os lugares onde estão as pessoas do mundo rural. Portanto, as pessoas conhecem, não sabem o que são, passam por elas, mas vão observando também os agricultores, os nossos agricultores são observadores, não sabem os nomes, não sabem da raridade, mas se lhe descrevermos ou mostrarmos uma foto de um animal, ou até de uma planta, eles sabem onde encontrar esses mesmos animais e plantas. Sim, e são sensíveis eles à ideia de que há algumas destas espécies em risco em Portugal? Eu penso que tem havido uma evolução muito significativa e de aplaudir a difusão da informação sobre o perigo em que todos nós nos encontramos, e a espécie humana incluída. E em relação à biodiversidade, as pessoas vão começando a ter a sensibilidade. Isto porque o Carlos Aguiar, um eminente botânico português, escrevia no livro das borboletas que eu publiquei há cerca de 15 anos que a estabilidade climática é uma ilusão inerente à nossa curta esperança de vida, à nossa, do ser humano. Infelizmente, 15 anos depois, essa frase já não tem a validade que teve. Porquê? Porque o clima está a mudar rapidamente. O aumento da temperatura do ar, estas transformações, estes tornados, furacões que vão aparecendo em Portugal e não era tão comum, a seca extrema e prolongada que se abateu sobre o país, acabam por nos mostrar que não há de facto estabilidade climática. E não é só uma ilusão. Isto está tudo a transformar-se rapidamente.
e de facto os animais não têm facilidade em adaptar-se, porque levam centenas ou milhares de anos a mudar de local, a adaptar-se a novas condições de climatologia, por exemplo. Ernestino, este seu livro, que acaba de chegar às bancas, Anfíbios e Répteis de Portugal, está organizado como um guia, arrumado por regiões geográficas, por exemplo, tem muita informação gráfica, tem indicações de biometria, alerta para situações de toxicidade. Este critério muito rigoroso de arrumação é decisivo também na ideia de trazer o livro cá para fora? Foi um cuidado muito especial este da sua parte e do Albano Soares? Foi realmente os guias que vamos editando, e eu aqui faço um paralelismo com o espírito que a Quercus, a Associação Nacional de Conservação da Natureza, que é uma associação de referência na conservação da biodiversidade em Portugal, o espírito e o desígnio, e também troquei algumas impressões com o presidente da Quercus sobre a arrumação deste guia, o guia deve ser inteligível por uma criança que tenha começado a ler. Os grafismos são intuitivos, por exemplo, nós pomos o sol quando a espécie é diurna, pomos uma nuvem quando também aparece com tempo nublado, e a lua para representar a noite. Esses são grafismos super intuitivos que qualquer criança ou jovem percebem. E para as pessoas que são leigos, realmente todos os grafismos e todas as fotografias são extremamente apelativas. E a arrumação do livro, toda essa circunstancialidade gráfica, permite que as pessoas olhem e percebam rapidamente e se tornem interessadas pela obra. Isso é muito importante. Temos 30 segundos para terminar a conversa. Há outras investigações na sua agenda, das quais possam surgir em breve estudos como este, Ernestino Maravalhas? Há o próximo trabalho, um dos próximos, que eu tenho 4 livros, é Baqueta. Um próximo será de aves terrestres de Portugal. Pode parecer estranho, mas como eu disse, desde menino que eu vou observando aves, e não sendo ornitólogo, não sou especialista, já me rodeei de especialistas de ornitologia em Portugal, também de grandes fotógrafos de aves de Portugal, e já há 1 ano e tal que estamos a maquetar um guia das aves terrestres de Portugal. Porque também neste capítulo não há em Portugal um guia fotográfico que possa, de facto, ajudar as pessoas a gostarem mais das nossas aves, e são muitas centenas as que cá existem, desde nidificantes até invernantes, etc. E falta realmente um guia fotográfico com qualidade que eu espero produzir, talvez dentro de 1 ano e tal. Cá o esperamos, vamos a isso então. Foi um gosto. Um grande abraço. Em direto na Manhã TSF, falando deste livro que acaba de pôr nas bancas, Anfíbios e Répteis de Portugal.